A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos, que Deus vos abençoe. É um motivo de muita alegria estarmos aqui uma vez mais para a glória de Deus, para que junto possamos meditar na palavra de Deus, para que junto nós possamos aprender da palavra do Senhor. E neste momento, sem demora, eu gostaria de convidar você, meu querido irmão, você, minha amada irmã, para que junto possamos dirigir um minuto de oração, para que nós possamos pedir a direção de Deus, para que nós possamos pedir a orientação dos céus em favor dessa mensagem, em favor desta pregação, porque a voz é nossa, mas a palavra é do Senhor. Vamos orar a Deus, vamos falar com Deus, pedir a orientação do Senhor. Senhor, nosso Deus e eterno Pai, neste momento, meu Deus, eu me coloco na Tua presença, juntamente com esse irmão, com esta irmã, Senhor meu Deus, para te pedir a Tua direção. Senhor Jesus, venha falar conosco através da Tua palavra. Meu Deus, venha revelar o Seu mistério, Senhor Jesus, oculto e escondido. Meu Deus, que o Senhor possa, Senhor Jesus querido, fazer fluir rio de águas vivas de nossos corações, meu Deus, através da Tua palavra. Ó Deus, que nós venhamos sair daqui edificado, transformado pelo poder do Teu sangue. Ó Deus, que tudo seja feito para a Tua honra e glória. Meu Deus, não somos dignos de adoração, não somos dignos de louvor, mas toda a honra, toda a glória seja dada a Teu nome. Pai, fala comigo, fala com esse irmão, com essa irmã, Espírito Santo, nosso professor, Espírito Santo, nosso orientador, em nome de Jesus, fala conosco, revela os Seus mistérios celestiais sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, amadas irmãs, o tema hoje desta mensagem, dessa pregação, é uma coisa muito tremenda. Você é um chamado ou você é um escolhido? Vemos nos dias de hoje, meus queridos, na casa do Senhor, na igreja, né? Quando a gente fala casa do Senhor, na igreja, no templo, nós vemos que essas duas classes de pessoas existem dentro da igreja, tanto com o chamado e com o escolhido. É uma hierarquia que infelizmente existe dentro da igreja. É uma hierarquia que infelizmente tem que acontecer, é bíblico isso. A própria palavra de Deus fala que é justo, né? Que o joio cresça no meio do trigo. A própria palavra de Deus menciona que infelizmente esse joio tem que estar junto ali e nós não podemos arrancar. Eu não posso arrancar, você não pode arrancar, ninguém pode arrancar, somente o Senhor, somente o nosso Deus, o nosso Salvador, que no último dia, no momento certo, na hora certa, vai arrancar esse joio. Por que esse joio tem que crescer? Porque o título dessa mensagem, você é um chamado, você é um escolhido. Porque o joio, infelizmente, se a gente for parar para ver, ele é a pessoa que é chamada. O joio, infelizmente, é aquela que é chamado. Você está entendendo? Porque essa pessoa não quieta, essa pessoa não sossega, essa pessoa ela não tem compromisso com a oração, essa pessoa não tem compromisso com a obediência, essa pessoa não tem compromisso com os mandamentos, essa pessoa ela quer se aparecer, essa pessoa ela quer fazer para poder ganhar ibope, ela quer ter ibope, ele quer ter ali ele quer ver os holofortes para ele. Você está entendendo? Esse é o chamado. Então, para nós poder entender esse joio, essa planta ruim, ela tem que crescer. Por quê? Porque às vezes para mim, aquela pessoa ela não está certa, está errada. Mas infelizmente para outros, de repente, pessoas de bem, pessoas de caráter abençoado, que às vezes se espelham infelizmente naquela pessoa. Vocês estão entendendo? Então o que acontece? Se eu tomar atitude sobre esse chamado, se eu usar assim, como que eu posso expressar para você, meu querido irmão, minha amada irmã, se eu chegar, repreender, falar alguma coisa para aquele chamado,
E aquele chamado ali, vamos supor, ele já é um chamado, na verdade ele não é um escolhido, ele não tem, na verdade, ali compromisso com Deus. O compromisso dele é de se aparecer, conforme nós estamos dizendo, não é verdade? Se esse chamado ele acabar se afastar da igreja, ele sair da igreja, o que acontece? É perigoso aquelas pessoas boas, o trigo, não é verdade? Aquelas pessoas boas acabar também se distanciando, se afastando. Vocês entenderam? Por quê? Porque eles pegou e fizeram o quê? Se espelharam naquela pessoa, se espelharam. Infelizmente, eles não estavam a par, eles não estão cientes que aquela pessoa ela não tem uma boa reputação. Por quê? Porque para nós poder entender o trigo, a pessoa boa, a pessoa que é escolhida de Deus não tem coração malvado, não tem coração malicioso. Ele enxerga qualquer um com bons olhos. Por quê? Porque ele tem um amor, porque ele é nascido de Deus. Vocês entenderam? A pessoa que é nascida de Deus, ela tem um coração puro, ela tem um coração cheio de amor. A pessoa que é nascida de Deus, ela faz a diferença, você está entendendo? Por quê? Porque ele é um escolhido, ela é uma escolhida do Senhor. É muito simples, fácil a gente podermos entender essa passagem bíblica, ok? Então vamos aqui já abrir as nossas Bíblias no Evangelho de São João, no capítulo 15, versículo 16, que é para nós começar oficialmente essa mensagem para a glória de Deus. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16. Pega a sua Bíblia em nome de Jesus. Louvado seja Deus, para que juntos possamos meditar na palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é luz para o nosso caminho. A palavra de Deus, ela esquadrinha nossozinho. A palavra de Deus, ela é o nosso prumo que nos guia e que nos direciona na presença do Senhor. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 16. Você que já encontrou aí em nome de Jesus, vamos meditar junto. Diz assim a palavra do Senhor: não me escolheste vós, não escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Eu vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Olha que coisa tremenda. Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. Essa passagem, essa palavra, ela se enquadra na vida daqueles e daquelas que são escolhidos de Deus. Aquele homem, aquela mulher que realmente tem um propósito com Deus, aceitou Jesus de coração, que não aceitou Jesus pelo que ele pode dar, mas sim pelo que ele é. Jesus é o que? Ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro, ele é poderoso. Então essa pessoa aceitou Jesus pelo que ele é. Ok? Então o que acontece? Essa passagem se enquadra na vida dessa pessoa, desse tipo de pessoa, que o próprio Deus escolheu ele, o próprio Deus escolheu ela, o próprio Deus os nomeou, deu nome, tudo certinho, para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir no nome do Senhor, o Senhor Jesus vai fazer para quê? Para que o Pai seja glorificado. Vocês estão entendendo? A pessoa, quando quer de Deus, a pessoa, quando está na presença de Deus, ela faz diferença. Ela faz totalmente em tudo. O olhar é diferente, o andar é diferente, o vestir é diferente, até as companhias é diferente, porque se enquadra, a vida da pessoa se enquadra lá em Salmos, capítulo 1, bem-aventurado o homem, né? Tanto fala o homem, a mulher, tanto faz, que não se assenta na roda dos escarnecedores, não é verdade? Ele não anda no meio de pessoas erradas. Quando que ele está no meio das pessoas erradas, ele está ali falando de Jesus. Por quê? Porque ele é um escolhido de Deus e ele quer conduzir aquelas pessoas para o reino dos céus. Vocês estão entendendo? Então essa pessoa, ele é um escolhido de Deus. Mas igual nós estamos falando para os irmãos desde o começo da mensagem, a pessoa, quando é chamada, infelizmente, tem que crescer, tem que estar junto ali no meio da igreja. Vocês estão entendendo? É aquelas pessoas que ficam tipo gato pingado, uma hora está na igreja, uma hora está no mundo, está na igreja aqui, daqui a pouco sai da igreja, vai para outro ministério, daqui a pouco está ali falando mal do pastor, daqui a pouco está ali falando mal da irmã, do irmão. Nada que fala na igreja, nada que procura fazer tá bom, sempre é contra. Dificilmente, quando vai fazer alguma coisa, quer fazer para se aparecer.
E a gente sabe que, infelizmente, nos dias de hoje é o que mais tem isso no meio das igrejas, é o que mais tem isso no meio do povo de Deus. É como os sacerdotes. Naquele tempo de Jesus chegou a certa feita a chegar a falar que eles eram como sepulcros caiados. Por que sepulcros caiados? Sepulcro, vocês podem ver. Vocês podem ir no cemitério, em qualquer lugar, que vocês vão ver que é tudo bonito. A frente do sepulcro ali, tudo a entrada ali do cemitério, é tudo bonito. Mas quando você abre a tumba, quando você abre ali, onde que a pessoa está morta ali, que a pessoa está enterrada, vocês veem que vai sair um cheiro horrível. Por quê? Porque ele estava uma pessoa que morreu, o corpo apodreceu, tudo, enfim, né? A terra comeu, não é verdade? Então o que acontece? É como sepulcros caiados, bonito por fora e podre por dentro. Essa é a pessoa que é chamada. Quando você vê uma pessoa que de repente está na igreja toda empolgada, daqui a pouco, poxa, mas saiu, desviou da igreja, e todo mundo fica, nossa, estava uma benção, se desviou. Não se estranha, não se aterroriza, sabe por quê? Porque não era um escolhido de Deus, era uma pessoa chamada. É o que a Bíblia está dizendo, que muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. São poucos, meus queridos, que querem fazer a vontade de Deus. É isso que a gente tem que entender. São poucos. Tanto que a gente vê na própria palavra de Deus que uns vieram para a honra e outros vieram para a desonra. Quantas pessoas que a gente vê na casa do Senhor que é uma bênção? O testemunho, o jeito de falar. A gente não vê escândalo. Por quê? Porque é o escolhido de Deus. Faz a diferença. É obediente, é fiel a Deus em tudo. Não fica cuidando da vida dos outros, mas o compromisso dele e dela é estar na presença do Senhor, fazendo a vontade de Deus. Está nos cultos de oração, está nos cultos de jejum, está nos cultos de estudo bíblico, enfim, está em tudo, é obediente. Por quê? Porque Deus é na vida dele, na vida dela. Se cumpre esse versículo de São João, capítulo 15, 16: não me escolheste vós a mim, mas eu escolhi a vós e vós nomeei. Essa pessoa ela não foi ela que foi até Jesus, não. O próprio Jesus buscou ela. O próprio Jesus buscou ele. Eles são escolhidos de Deus. Essas pessoas fazem a diferença. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque ela tem a unção de Deus. Ela foi chamada. É igual quando Deus mandou Samuel ir lá até na casa de Jessé para poder ungir Davi. Quantos filhos Jessé tinha? Uns era forte, outro era bonito, outro era estudioso. E Samuel olhava pelos olhos carnais, pelos olhos materiais. O próprio Deus chegou no ponto de falar: Samuel, nenhum desses eu os escolhi. Você olha para a aparência, mas eu olho para o coração, Samuel. Eu olho para o coração. Vocês estão entendendo? Deus não olha para o teu status, para a tua posição, não. Deus olha para pessoas que realmente têm compromisso com Ele, pessoas que realmente é verdadeiros adoradores, que quando vai lá para frente recebe uma oportunidade na casa de Deus. Esse é o verdadeiro escolhido de Deus. Ele vai lá na frente, ele não canta para a igreja, ele não canta para o pastor, ela não louva para a igreja, não louva para o pastor, mas tudo faz para a glória de Deus. Quando vai pregar, não fica cobrando para poder pregar. Por quê? Porque ele sabe, ele lembra daquele versículo da palavra de Deus. Ele começa, a pessoa que tem o Espírito Santo, ela começa a fluir a palavra de Deus no coração, na mente. Ela começa a lembrar que Jesus falou: de graça recebeste, de graça dais, amai uns aos outros assim como eu vos amei. Aí ela começa a lembrar, ele começa a lembrar. Ele não cobra para pregar a palavra de Deus, ele não cobra. Sabe por quê? Porque ele tem um compromisso com Cristo. Então essa pessoa, o próprio Cristo, o próprio Jesus escolheu e nomeou. Vocês estão entendendo? É muito tremendo, meus queridos irmãos, a palavra de Deus. A pessoa que é escolhida de Deus faz a diferença. Mas só que a pessoa que é chamada, infelizmente, igual nós estávamos dizendo para os irmãos aqui, não para, não permanece, não fica. Quantas pessoas que são chamadas, que a gente viu na igreja, hoje não está mais, que até mesmo foi um obreiro, foi uma obreira, foi um diácono, um pastor, um presbítero, um evangelista, mas hoje não está mais. Não está mais. Vocês estão entendendo? Porque só vivia de aparência.
só queria saber de viver na regalia, só queria saber de Deus holoforte ali. Ele queria tomar glória de Deus. Ela queria tomar glória de Deus, por isso que não permaneceu. Por isso que não permaneceu. O próprio Deus se encarregou de tirar. Por quê? Porque Deus não aceita, Deus não divide a glória dele com ninguém. A glória somente é dado para ele. A pessoa está mais preocupada em aparecer, colocar a imagem dele, colocar a imagem dela ali, filmando ele, filmando ela. Não, me filma aqui para mim poder ser transmitido nas redes sociais. Ele não quer dar glória para Cristo, ele não quer dar glória para o eterno, não. Ele quer roubar a glória de Cristo para ele. Ele quer que os refletores fiquem tudo nele. Ele não quer ali dividir a glória com ninguém. Não, eu que estou pregando. Olha só, olha como que Deus me usa. Olha como que Deus opera através das minhas orações. Faz aquela oração que, meu Deus do céu, gente, que oração linda. Mas o coração está longe de Deus. Mas o pensamento está longe de Deus. Sabe onde está o pensamento? Sabe onde está o coração? Em querer se aparecer para a igreja, em querer se aparecer para o público, em querer estar ali nas primeiras fotos, estar ali nas primeiras filmagens. Sabe por quê? Porque ele está querendo roubar a glória de Deus. Essa pessoa, ele é um chamado. Ele não tem um escolhido, ele não é um escolhido de Deus. Ele não tem propósito de ser escolhido. Enquanto que ele não renunciar, enquanto que essa pessoa não se humilhar, essa pessoa não ser humilde diante de Deus, não tem como Deus trazer essa pessoa para o meio dos escolhidos. Essa pessoa é perigosa. Pode analisar, meus queridos irmãos. Tem pessoas que é perigosa. Tem pessoas que é um perigo realmente na igreja. Na frente da gente, essa pessoa ela faz de tudo para poder ganhar fama. Essa pessoa faz de tudo para poder ganhar uma posição. Eu tenho certeza que este áudio, essa pregação vai chegar diante de muitos pastores, obreiros, pessoas aí, conhecedores da palavra, que transmitem o evangelho e sabem o que eu estou dizendo, é verdade. É duro a gente conviver no meio de pessoas que a pessoa, ela para poder crescer, essa pessoa para poder subir, ela não pensa duas vezes em derrubar os outros. É o que mais tem. É o que mais tem. Tem pessoa que troca um amigo, troca um irmão da igreja, troca um pastor através de uma conversinha errada ali, por mínimas coisas, tudo para poder ganhar fama, tudo para poder ganhar ibope. É o que mais acontece no meio das igrejas. Por quê? Porque essa pessoa, ela não é um escolhido de Deus. Essa pessoa, ela é uma chamada, ela simplesmente está ali de passagem. Para poder entender, ela é como se fosse um trabalhador temporário. Daqui a pouco vai ser mandada embora, vai ser despedida. Por quê? Porque não é efetivada. Ela não fez um concurso. O que é esse concurso que nós podemos entender? Concurso de oração, concurso de jejum, concurso de meditar na palavra de Deus, um concurso de realmente ter compromisso, de ter princípio com Cristo. É esse o concurso do verdadeiro cristão. É esse o concurso da verdadeira pessoa que é escolhida de Deus. É o que mais tem, meus queridos, no meio da igreja. São pessoas chamadas. Porque às vezes você pode pensar, irmão, mas por que você fala tanto de pessoas chamadas? Sabe por quê? Porque são pessoas que não têm princípios com o céu. Pessoas que só vão na igreja atrás da bênção. Pessoas que só vão na igreja atrás de revelação. Só vai na igreja atrás de milagre, atrás de prosperidade. A pessoa só vai na igreja atrás disso, atrás daquilo, mas não vai atrás de Jesus. Você está entendendo? A pessoa não vai na igreja atrás de Jesus, vai atrás de tudo isso. A pessoa vai na igreja atrás de tudo quanto é tipo de coisa. Vai para poder olhar as irmãs, vai para poder olhar os irmãos, vai para poder reparar na roupa do pregador, pela roupa da pregadora, vai para poder reparar nos erros que acontecem, mas não vai na igreja atrás de Jesus. Chega tarde, os últimos que chegam, os primeiros que saem. Ainda quando sai falando, criticando um, criticando outro. Por quê? Porque essa pessoa ela não tem princípio de oração, essa pessoa não tem princípio de obedecer a palavra de Deus. Essa pessoa simplesmente é igual Jesus falou, como sepulcro caiado, bonito por fora e podre por dentro. Vocês estão entendendo? E a própria palavra de Deus está aqui dizendo aqui que a pessoa que é escolhida de Deus, o próprio Deus chamou ele, o próprio Deus chamou ela e vos nomeou. A pessoa que é escolhida, o próprio Deus dá um nome, o próprio Deus escolhe a pessoa. Não é escolhida pelo pastor, não é escolhido pelo dirigente, não é escolhido por um líder, não. Ela é escolhida por Deus, ele é escolhido por Deus. Vocês estão entendendo? 1 Pedro,
Se vocês quiserem me acompanhar, pode me acompanhar também em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro. 1 Pedro no capítulo 15 e o versículo 16 diz assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. E isso se enquadra, igual eu estou dizendo para vocês, na vida daqueles que realmente são escolhidos de Deus. Como é santo aquele que vos chamou, sede santo também, nós devemos ser santos em toda a nossa maneira de viver, em tudo. Não é simplesmente na igreja. É o caso que acontece com a pessoa que é chamada. Veja bem, a pessoa que é chamada, ela só vive de aparência. Na igreja é uma coisa. Você entendeu? O pastor prega para não fazer isso, ela na igreja está lá pulando, está dando glória a Deus, na igreja ela está lá, você olha assim, parece uma pipoca saltando para lá e para cá, nossa, só o fogo está descendo ali, saiu da igreja, está mais frio do que uma geladeira, aquilo ali é como se fosse uma ilusão, ilusionismo, vocês estão entendendo? Aquilo ali só é aparência, na igreja é uma coisa, a pessoa chamada, fora da igreja é outra. Na igreja é uma coisa, em casa é outra, na igreja é uma coisa, no trabalho é outra, não tem nada a ver. Essa pessoa, ela tem uma dupla personalidade, você entendeu? Essa pessoa, ela é bipolar espiritualmente e materialmente. Por quê? Porque não tem princípio de Deus, essa pessoa não tem virtude de Deus. A partir do momento que ela tiver um verdadeiro encontro com Cristo, ela vai ter virtude. A partir do momento que ela tiver um verdadeiro encontro com Cristo, vai ter mudança. A partir do momento que ela tiver um verdadeiro encontro com Cristo, ela vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Vocês estão entendendo? Então faz a diferença realmente a pessoa que é chamada. É o que acontece. Por isso que a gente vê muitas das vezes na igreja aquele comentário: a irmã discutiu com a fulana, o irmão discutiu com o fulano, o pastor discutiu com o Bertão. Por quê? Porque é o chamado e o escolhido. Infelizmente, a pessoa que é chamada só causa problema. Vocês estão entendendo? A pessoa que é chamada só causa problema. Mas, irmão, o que eu faço? Eu vou punir, eu vou tocar? Não. Esse tipo de gente a gente temos que orar, esse tipo de gente a gente temos que jejuar e entregar nas mãos de Deus. Não é ficar pronunciando palavra de maldição, às vezes brabo, olha, Deus vai pesar a mão. Não. A justiça cabe a Deus. Esse negócio de ficar orando para Deus pesar a mão, esse negócio de ficar orando para Deus amaldiçoar, é coisa de macumbeiro, você está entendendo? O verdadeiro cristão não faz isso. O verdadeiro cristão ora, jejuma, entrega nas mãos de Deus. Por maior que aquela pessoa pode estar fazendo mal àquela pessoa, o verdadeiro cristão, o verdadeiro escolhido de Deus, e mesmo assim ele ama aquela pessoa, porque ele se relembra daquele momento que o próprio Jesus falou: se algum de vós levar uma bufetada de um lado, oferece a outra face. Isso é tanto no modo espiritual quanto no modo material também. Vocês entenderam? Então o que acontece? A pessoa que é chamada, infelizmente, ela atribui por uma série de coisas negativas. Fica torcendo para que tudo que o pastor faz na igreja dê errado, fica torcendo para o grupo de jovens dê errado, fica torcendo para o grupo de oração dê errado. E quando que vocês vê torcendo, assim, muitas das vezes para que dê certo, é porque quer se aparecer. É porque quer ganhar fama, é porque que quer fazer de tudo para se aparecer para a igreja, tá ali nas primeiras fotografias, tá ali nas primeiras mensagens, nas primeiras imagens. Vocês estão entendendo? 1 Pedro capítulo 2, versículo 9 também. Pode acompanhar também em nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de 1 Pedro capítulo 2, no versículo 9, mais adiante. Diz assim a palavra de Deus: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Meu querido, minha amada, você que é um escolhido de Deus, você faz parte da nação eleita. Você faz parte daqueles e daquelas que vai herdar o reino de Deus. Você faz parte do sacerdócio de Cristo.
a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou. Quem que te chamou? Quem que me chamou? Foi Jesus. Então nós devemos anunciar as boas novas, levar a luz. Quem que é a luz? A luz é Jesus. Levar Jesus para as pessoas. Infelizmente nós temos que crescer com este joio. Infelizmente nós temos que conviver com esse joio, porque no momento certo o Senhor da Seara vai cortar. O Senhor da Seara vai separar o joio do trigo, porque o joio, quando ele está crescendo, ele parece com o trigo, ele engana. É o que acontece, essas pessoas aí que são usadas por Satanás, essas pessoas vêm para promover o engano na casa de Deus. Mas é o que a Bíblia diz: ai daquele por causa vem o engano, ai daqueles por causa que vem, a vergonha, as coisas erradas. O próprio Deus vai trazer justiça. Não cabe a mim, não cabe a você. Infelizmente, nós temos que suportar. Nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que apresentar essas pessoas para Deus, e para Deus ter misericórdia e para que Deus faça a vontade dele. Não é às vezes ficar nervoso aí, descabelando: irmão, mas se eu pegar eu vou bater, eu vou xingar. Não faça isso não, em nome de Jesus. Deus vai te dar vitória, Deus vai te capacitar. Você vai ver que a partir de hoje as coisas vão mudar. E você vai ver que realmente Deus vai fazer a obra. Você vai ver que Deus vai estender as mãos e a justiça de Deus no tempo certo, na hora certa, vai ser feita. Vocês estão entendendo? Infelizmente, a pessoa que é chamada, ela é uma verdadeira desonra na igreja. Anda de qualquer jeito, anda chamando atenção, fazendo o povo pecar, fazendo o povo muitas das vezes ficar nervoso. É caloteiro, é caloteira, é uma pessoa que não tem princípio de nada, é uma pessoa que realmente não tem nada com Deus. E eu fico muitas das vezes pensando assim comigo, sabe, meus queridos irmãos? Eu fico pensando, eu não sei qual pessoa dessa quer saber de estar na igreja, eu não sei qual pessoa dessa muitas das vezes fala que eu vou para a igreja orar, vou para a igreja orar, mas só que a gente está vendo que não está indo para aquele compromisso. Mas só que é o que a Bíblia fala: muitos são os chamados, mas poucos são os escolhidos. Você entendeu? Ou a gente é um chamado, ou a gente é um escolhido. O chamado não vai herdar o reino de Deus. O escolhido faz parte, ele já é eleito de Cristo, conforme nós acabamos de meditar aqui no 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Mas vós sois a geração eleita. O escolhido, ele pertence, ele faz parte da geração eleita, o sacerdócio real. Você está entendendo? Mas esses que são chamados, infelizmente, só tá ali só para dar contingente, só tá ali por tá ali para se aparecer, tá ali para uma série de coisas, mas não tá ali para poder buscar Deus. Vocês entenderam? São pessoas que, até o pastor, são pessoas que muitas das vezes até o dirigente da igreja tem medo de conversar, tem medo de chegar perto, porque sabe que é pessoas problemáticas. Infelizmente existe, é o que mais tem muitas das vezes dentro de uma igreja, são pessoas problemáticas. Vocês estão entendendo? Pessoas que não contribuem para o crescimento. A pessoa sabe que deve ser um dizimista fiel, mas não honra a Deus, não devolve. Fica caçando 1000 pretextos na Bíblia para não devolver. Fica ali, anda de qualquer jeito. O pastor está pedindo para andar decentemente, mas não gosta. É pessoas que não é escolhido de Deus. O escolhido do Senhor sabe se vestir. O escolhido de Deus honra a Deus ali com as suas primícias, com seus dízimos, com os seus votos, com as suas ofertas. O escolhido de Deus vai para a igreja para orar. O escolhido de Deus vai para a igreja ali nos cultos de oração, de escola bíblica, de tudo. O escolhido de Deus faz a diferença. É uma pessoa que tudo que está ali sendo feito na igreja, o escolhido de Deus, a escolhida de Deus está ali de joelhos dobrados, pedindo para que Deus venha abençoar os projetos da casa do Senhor. Você está entendendo? Já a pessoa que é chamada, não. A pessoa que é chamada, infelizmente, é igual eu estou dizendo para vocês, meus queridos irmãos, a pessoa que é chamada, até mesmo o pastor muitas das vezes corta a volta. O pastor está desfazendo de mim. Não é que está desfazendo, é porque o pastor sabe quem que é a pessoa. O pastor sabe quem que é, sabe por quê? Porque o pastor, quando tem o dom de Deus, o pastor, quando tem a virtude de Deus, só de olhar ele já bate os olhos e já fala: opa, ali é coisa mandada. Infelizmente é só Jesus na causa. Então o que acontece? Não é fácil, mas mais uma vez eu torno a frisar, torno a reforçar: o joio tem que crescer junto com o trigo.
O joio tem que crescer. Mais uma vez eu torno a dizer, ai daqueles, é o que a própria Bíblia fala, ai daqueles por causa vem o escândalo. Vocês estão entendendo? A pessoa chamada é a pessoa que mais traz escândalo, infelizmente. Vive pessoa batendo palma na casa dele, na casa dela, cobrando. Fica mudando de casa escondido porque não paga o aluguel corretamente. Vence aluguel, ainda quando vai mudar, muda até de noite, de madrugada, para o inquilino não ver, dando mau testemunho. Este é a pessoa que é um chamado de Deus. Você entendeu? Infelizmente tem essas atribuições. Mas a pessoa que é escolhida de Deus, se ele vive de aluguel, se ele paga aluguel ali, vamos suponhar que vence dia 1º, o mais tardar, quando a pessoa vai pagar, o escolhido de Deus, quando vai pagar o aluguel atrasado, ele está pagando no dia certinho do vencimento, se não, sempre está pagando antes. Quando acontece algum pretexto ali, não deu certo, vai atrasar, ele já comunica bem antes, ele dá a satisfação porque ele gosta de andar com as coisas certas. Você está entendendo? Vamos abrir nossas Bíblias aqui também, no livro de Deuteronômios capítulo 14. Deuteronômios capítulo 14, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: porque és povo santo ao Senhor teu Deus, e o Senhor te escolheu para que seres o seu próprio povo, acima de todos os povos que há sobre a face da terra. Você está vendo aqui, meus abençoados irmãos e irmãs? Porque é povo santo. Os escolhidos de Deus é um povo santo. Você está entendendo? O Senhor escolheu os escolhidos dele. O Senhor escolheu para serem seu próprio povo acima de todos os povos da terra. Você está entendendo? O cristão brilha, o escolhido de Deus, ele faz a diferença. O escolhido de Deus é coisa fenomenal. Eu não tenho palavra para poder expressar, meus queridos irmãos, a grandeza de Deus na vida de um escolhido. Você está entendendo? Aonde ele vai, aonde que ele põe a mão é abençoado. Eu começo nesse momento, Deus começa a trazer na minha memória aquele momento de José, quando José estava preso ali no Egito, ali, que tudo foi um processo, uma permissão de Deus, não é verdade? José estava ali na casa de Potifar. A Bíblia fala que Potifar ele se enriqueceu, que Potifar cresceu. Por quê? Porque José estava ali, até Potifar viu que tudo que José fazia era bom, que a casa dele mudou, que a vida dele ali, até o palácio, tudo onde que ele estava ali, que pertencia a Potifar, tudo foi abençoado. Por quê? Porque Deus era na vida de José. Por que era na vida de José? Porque José era um homem justo, José era um homem íntegro, José ele era uma pessoa escolhida de Deus. Vocês estão entendendo? Aí eu começo a trazer também a memória também aqui, meus queridos irmãos, o Samuel. Deus deu uma oportunidade para Samuel ali, naquele momento ali, chegar para ungir ali Saul. Não é verdade? Samuel ali foi até Saul para poder ali. Deus fala para Samuel, vai lá e unge Saul, e Samuel vai lá, muito bem. E quando chega mais para frente, o próprio Deus lá na frente se arrependeu de colocar Saul ali como rei de Israel. Por quê? Porque Saul começou a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Você entendeu? Até no último instante, ainda assim, Deus ainda dá uma oportunidade de escape. Deus dá uma oportunidade para a pessoa ali se arrepender. Você está entendendo? E mesmo assim ainda Saul não quis se arrepender. Saul não quis ter princípio de voltar para a presença de Deus. E aonde que o próprio Deus falou para Samuel: vai lá, unge Davi como rei de Israel, porque Saul eu tenho reprovado, Samuel. Eu reprovei Saul. Irmãos, é doloroso. Irmãos, é triste quando Deus reprova uma pessoa. É triste quando Deus reprova. Quando Deus olha para a pessoa e fala: olha, não tem mais jeito para você, eu já fiz de tudo, mas infelizmente você quer esse caminho, infelizmente você quer prosseguir dessa situação, o problema é seu. Irmãos, é o que mais está acontecendo nos dias de hoje. Tem pessoas que praticamente estão pagando para ir para o inferno. Tem pessoas que estão pagando.
Pessoas que estão na igreja, prega a palavra de Deus, muitas das vezes ora por revelação, muitas das vezes vai evangelizar, mais um monte de coisa, mas infelizmente é isso que eu estou dizendo, essa pessoa não é o escolhido de Deus, não é uma escolhida de Deus, ele é um chamado apenas. Você está entendendo? Ele é um chamado apenas. Vocês entenderam? Mas até ainda Deus não está dando uma oportunidade, Deus está tendo de misericórdia para ver se arrepende. Mas é o que mais está tendo dentro da igreja, pessoas andando de qualquer jeito, vivendo de qualquer jeito, mas vai chegar um ponto que Deus vai olhar e vai falar, não tem mais jeito. O que eu pude fazer eu já fiz, agora entrega essa pessoa, como se diz, para o destino. Não está mais nas mãos de Deus. O próprio salmista Davi falou, eu prefiro cair nas mãos do Senhor do que na mão dos homens. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é justiça? É. Deus é fogo consumidor? É, mas Deus é amor. Deus é misericórdia. Por isso que ele preferiu cair nas mãos de Deus, porque se ele caísse, ele sabia que se caísse na mão dos homens, na mão de Satanás, o homem, a humanidade, Satanás também não tem misericórdia. E essas pessoas, eles estão se entregando ao próprio destino, eles estão quase chegando no ponto de Deus olhar para ele, não tem mais jeito. Vocês entenderam? Foi o que aconteceu com Saul, meus queridos. A pessoa que perde a direção de Deus, a pessoa que perde a unção de Deus, quando é entregue ao próprio destino, às próprias paixões do mundo, que perde a direção de Deus, sinceramente, o sofrimento, ele é eterno. O sofrimento nós não temos palavra para expressar. E tem pessoas pagando para ir para o inferno. Vocês entenderam? Tem pessoas pagando para ser condenado. Não quer saber mais nada com Deus. Andando de qualquer jeito. Vivendo de qualquer jeito. Não sabe se está na igreja ou está no mundo. Não é verdade, não é? Por quê? Porque são pessoas chamadas. São pessoas sem princípios de Deus. São pessoas sem propósito com Deus. São João, no Evangelho de São João, aqui no capítulo 15, versículo 18 ao 19. Meus queridos irmãos, meus amados irmãos, podem nos acompanhar também em nome de Jesus. São João, capítulo 15, no versículo 18 ao 19, diz assim: Se o mundo vos odeia, sabeis que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se fosse do mundo, o mundo os amaria, o que era seu. Mas porquanto não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos odeia. Você está entendendo, minha abençoada irmã, meu querido irmão? Porque muitas vezes você que anda na presença de Deus, você passa tanta luta, você passa tanta prova, você passa muitas vezes tanta diversidade, até mesmo dentro da igreja, com esse tipo de gente aí que são chamadas. Por quê? Porque o mundo nos odeia. O mundo nos odeia. O cristão que não passa a prova, sinceramente, tem que tomar cuidado, porque já está perdendo a unção de Deus. Porque o verdadeiro cristão, ele passa a prova. O verdadeiro homem de Deus, o escolhido de Deus, ele é aprovado constantemente. O escolhido de Deus, ele é testado constantemente, você está entendendo? E ele vence, ele sempre permanece fiel. Pode passar a luta que for, pode passar o problema que for, mas ele sempre permanece fielmente na presença de Deus. Vocês entenderam? Porque é igual a própria palavra de Deus fala: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O escolhido de Deus guardou toda a palavra de Deus no coração, e quando a pessoa perturbada, quando ali aquela pessoa chamada vem ali infernizar, encher a cabeça dele, encher a cabeça dela, até mesmo Satanás vem aprovar, nós, claro, pela permissão de Deus, mas só que essa pessoa, ela está firme nos caminhos do Senhor. Você está entendendo? Então, meus queridos irmãos, o mundo, ele ama esse tipo de gente. Vocês podem ver que essas pessoas sempre estão com sorrisão, não tem problema, não tem luta, não tem prova. Por quê? Porque já faz a vontade do mundo. E se já faz a vontade do mundo, já é do mundo. O diabo não vai mexer, o diabo não vai atormentar por enquanto, não é verdade? Até na hora que chegar no último dia, na última hora lá, ele vai ser o que mais vai atormentar a pessoa. Mas para nós poder entender, por enquanto o diabo não vai mexer. Por quê? Porque aquela pessoa ela já é dele. Ele já é dele, você está entendendo?
Então, o que acontece? O diabo vai usar essas pessoas para poder nos atormentar. Atormentar quem? Aqueles que realmente são fiel, os escolhidos de Deus. Então, tem diferença entre o chamado e o escolhido. É a pergunta que eu te faço neste momento. Deixa aqui nos comentários, aqui em nome de Jesus, você é um escolhido ou você é um chamado? Aí a pergunta em nome de Jesus que o Espírito Santo faz para você. Você é um escolhido ou você é um chamado? Você está na igreja, você está aí na obra de Deus para poder crescer espiritualmente ou para poder se aparecer materialmente? O escolhido de Deus, ele gosta de fazer sempre a vontade de Deus. Os escolhidos de Deus pouco se importa se ele é o primeiro, se ele é o último. Sabe por quê? Porque o compromisso dele é louvar o nome do Senhor. O escolhido de Deus, ele quer glorificar o nome do Senhor. O escolhido de Deus, ele quer engrandecer o nome do Senhor. O escolhido de Deus, ele não vai, mas Jesus que vai na frente. Mas o chamado não, o chamado ele quer ter toda a atenção, o chamado quer ter todos os refletores, o chamado quer ter a mídia, tudo para ele. Para poder pregar ele quer cobrar, para poder pregar ele quer ficar em hotel, para poder pregar ele quer ir de avião, para poder pregar ele quer ir de helicóptero. Por quê? Porque é chamado, não tem princípio, não tem propósito de Deus. Vocês estão entendendo? A pessoa que é de Deus, a pessoa que realmente anda nos caminhos do Senhor, tem a diferença. A pessoa que anda nos caminhos do Senhor tem a diferença, faz a diferença realmente. Por quê? Porque Deus tem prazer de abençoar, Deus tem prazer de cuidar dessa pessoa. A gente vai abrir as nossas Bíblias também lá no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 1, versículo 5, é uma passagem muito conhecida, mas só que nós sabemos que a palavra de Deus ela se renova em nossos corações. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz assim. Pode nos acompanhar também em nome de Jesus com a tua Bíblia. Jeremias 1,5 diz assim: antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que saíste da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Vocês estão entendendo, meus queridos? Vocês estão vendo aqui a palavra de Deus, como que ela realmente é vida, ela é esperança para aqueles que realmente fazem a vontade de Deus. Aqueles que realmente, os verdadeiros escolhidos de Deus, antes mesmo de gerar, de estar no ventre ali tudo, antes de ser formado tudo, o Senhor já nos conhecia. Mas irmão, é como que o irmão faz? Porque a própria palavra de Deus diz que Deus ele é onisciente, onipresente e onipotente. O que você vai pensar daqui a 10 anos, Deus sabe. Mas Deus te dá o livre-arbítrio para você fazer as suas escolhas. Porque através das escolhas vai ser geradas consequências. Se você escolher coisas boas, você vai colher coisas boas. Se você escolher coisas ruins, você vai colher coisas ruins. Então por isso que a própria palavra de Deus relata aqui que antes que eu formasse no ventre, que Deus nos formasse ali no ventre e tudo ali, Ele já nos conhecia. Antes que nós saíssemos pela madre, Ele já nos santificou. Santificou quem? Aqueles que são escolhidos. Antes da gente sair, para nós poder entender melhor da barriga da nossa mãe, quando ali ela estava grávida, na verdade, antes da gente sair tudo ali, Ele já tinha nos santificado. Antes de nós sermos gerados, Ele já nos conhecia. Não é verdade? E quando nós saímos ali, tudo ali, naquele momento, Ele já tinha nos santificado e nos deu por profeta das nações. Profeta como? Para nós poder entender. Pregador, um obreiro, uma obreira, um missionário, uma missionária, um evangelista, não é verdade? Ele nos colocou neste mundo para poder fazer a vontade dEle e nos santificou. E se Ele nos santificou, então, nós devemos andar em santidade na presença de Deus. Não é estar na igreja e estar no mundo, não é estar na igreja e estar fazendo as coisas de Satanás, não. É estar na igreja e fazer a vontade de Deus, é ir pregar, fazer a vontade de Deus, é ir trabalhar, fazendo a vontade de Deus. Para quê? Para que nós possamos dar fruto, para que nós possamos realmente estar na presença de Deus, para que as pessoas venham olhar o testemunho de Cristo na nossa vida. Vocês estão entendendo? Para que as pessoas olhem para nós e vejam o brilho do Espírito Santo sobre nós. Amém?
Para quê? Para que Deus possa cada vez mais nos abençoar, para que Deus possa cada vez mais nos galardoar, você está entendendo? Porque nós vamos receber os galardões de Deus, não é somente galardões através de dons, não, mas é os galardões espirituais que nós vamos receber de Deus. Os dons lá no último dia, lá pelas obras. Vai ter os dons das obras e Deus vai olhar. Olha lá, meu servo, a tua casa, a tua mansão celestial. Por quê? Porque você trabalhou bem. É conforme aquela passagem ali, que aquele servo deu os talentos ali para aqueles trabalhadores para poder usar para aquelas pessoas. E cada um, conforme foi granjeando, multiplicando, crescia, na verdade, porque é assim também a nossa vida com Deus. Assim também nossos atributos com Deus. Se nós fazer a vontade de Deus corretamente, obedecer certinho, seguir o ídolo de Jesus, dar um bom testemunho, andar em santidade, nós vamos receber o nosso galardão. É que nem o trabalho. Se você trabalhar certinho, se você der produção para a empresa, se você for uma pessoa realmente de compromisso em crescer, você pode ver que você vai receber promoções, você vai mudar de cargo, você vai crescer materialmente naquela empresa. O teu patrão vai falar: olha, vem cá, eu vou promover você, eu vou te dar você para um outro setor aqui, você vai cuidar de tantos funcionários, seu salário vai subir, né? Enfim, uma série de coisas. Por quê? Porque você está dando um bom testemunho, você está sendo um bom funcionário. Assim somos nós com Deus. Assim são os escolhidos de Deus, mas a pessoa que é chamada, ela não vai ter galardão, não vai ter nem oportunidade de chegar diante de Deus ali. Após a morte já vai direto para o castigo. Por quê? Porque não tem atributo de Cristo, porque não quer saber nada, não quer buscar o reino de Deus. Em vez de buscar o reino de Deus, fica buscando o reino terreno. Em vez de estar buscando o reino de Deus, fica buscando e fazendo as vontades de Satanás. É simples, meus queridos irmãos, basta, vamos lutar. Vamos permanecer fiel na presença de Deus. Vale a pena, meus queridos. Aqui é passageiro, irmãos. Aqui é passageiro. Essa vida nossa terrena é no máximo 70 anos, 80 anos, não passa disso. Passa disso é fardo, canseira e fica dando trabalho para a família, para ficar se locomovendo de cadeira de roda, de bengala. Qualquer momento Jesus vai voltar a arrebatar a sua igreja. Qualquer momento a trombeta vai tocar. Crentes chamados, crentes, pessoas que vão para a igreja só por ir, não vai subir, não vai herdar o reino de Deus. Não fica nessa, passar tribulação aí, eu vou lutar, não. Se não conseguiu ficar firme na presença de Deus, tendo o Espírito Santo de Deus presente neste mundo conosco, piorou depois que o Espírito Santo foi retirado dessa terra. Então você tem que tomar cuidado, ficar firme, você tem que vigiar, você tem que buscar a presença de Deus, andar nos caminhos do Senhor. Vale a pena, meu querido, você lutar para ser um escolhido. Se você se enquadra nessa questão de chamado, toma cuidado. A partir de hoje, faça diferente. A partir de hoje, começa a ter os seus pensamentos mudados. Aí começa a pedir para Deus: Senhor, eu quero ser um escolhido. Eu não quero estar na igreja simplesmente para picar cartão, não. Eu quero estar na igreja para poder fazer a diferença. Eu quero estar na igreja para fazer a tua vontade. Se você é desse tipo de gente que vai para a igreja para se aparecer, quer pregar para ficar se aparecendo, tá ali louco para tomar o lugar do seu pastor, se você é esse tipo de gente, toma cuidado para a justiça de Deus, o juízo de Deus não vir sobre ti, porque Deus não aprova esse tipo de gente. Mas o meu pastor está andando errado. Não, mas ele pode andar no erro, mas quem colocou e quem vai tirar vai ser Deus. Tudo tem o seu tempo, não é o tempo nosso. Deus suportou ali as bagunças, os erros de Saul até o último instante, dando oportunidade. Vocês entenderam? Qual foi o fim de Saul? A morte material e morte espiritual. Assim vai acontecer com esses também, se não se arrepender. Não cabe a nós querer ficar tomando lugar de um, tomando lugar de outro, não. Quem colocou foi Deus, então quem vai tirar foi Deus. Ora por ele, ora por ela, jejua por ele, jejua por ela. Vocês estão entendendo? Vale a pena a gente fazer a vontade de Deus, lutar para tirar esse sentimento de nós, esse sentimento do crente chamado, essa natureza do crente chamado, mas sim colocar o sentimento e a natureza do cristão escolhido. Vocês entenderam? O cristão escolhido, porque o cristão escolhido,
ele está ali na igreja. A pessoa pode estar no erro que ele está orando, a pessoa pode estar no erro que ele está jejuando, porque ele sabe que ele tem propósito de Deus, ele sabe que a vida dele é andar na presença do Senhor, amar uns aos outros, igual mencionei no início da mensagem. Ele sabe que é esse algo, ele sabe que quem vai tirar esse joio vai ser Deus, mas só que enquanto o tempo de Deus não chega, então ele sabe que o compromisso dele é orar, é jejuar, fazer a vontade de Deus e clamar a misericórdia de Deus em favor daquela vida. Vocês estão entendendo? É simples, meus abençoados irmãos. Vamos erguer nossa cabeça em nome de Jesus. Vamos começar a enxergar diferente em nome de Jesus. Começar a colocar Jesus à frente de tudo. Começar a colocar Jesus como nosso guia. Senhor, eu vou pregar a Tua palavra. Senhor, me usa, Pai. Senhor, que essas pessoas venham elogiar, meu Deus, com o meu coração, o meu pensamento, Senhor Jesus, esteja voltado para Ti, porque somente a Ti é digno de toda glória, é digno de toda adoração. Meu Deus, eu vou lá pregar a Sua palavra, Senhor. Eu vou lá, eu não vou cobrar nada, eu vou lutar pela Sua obra, eu vou ganhar almas para a Sua obra. É assim que nós devemos pensar, assim que nós devemos agir. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque é o pensamento do verdadeiro cristão aprovado por Deus, o verdadeiro cristão escolhido pelo Senhor. Vocês estão entendendo, meus queridos? Vale a pena, meus irmãos. Vale a pena em nome de Jesus. Se você é um cristão, se você é uma pessoa que está aí, firme na presença de Deus, permaneça sempre fiel, porque vale a pena. Breve o nosso Deus vai voltar para nos buscar, para nos arrebatar, e Ele vai nos galardoar, Ele vai nos dar para nós podermos entender melhor, Ele vai nos presentear com os melhores presentes celestiais. Irmãos, o apóstolo Paulo falou que viu coisas inefáveis, o qual está longe da compreensão humana, que está longe dos pensamentos humanos expressar na nossa natureza. Somente vendo realmente, somente a gente sentindo realmente, para a gente ver e entender realmente o que Deus preparou, o que Deus reservou para nós que vamos permanecer firme na presença do Senhor. Então vale a pena, meus queridos irmãos, nós ficar firmes. E você, meu irmão, você, minha irmã, que está devagar, você que está aí muitas das vezes aí de cabisbaixo, não sabe se vai ou fica, não é verdade? Toma cuidado, vigia, toma muito cuidado, assuma a partir de agora um propósito com Deus, reconcilia-se com Deus. Mas irmãos, eu não estou afastado, não estou desviado, não, mas você tem que fazer uma reconciliação espiritual com Deus, pedir para que Deus venha cuidar de você, começar a colocar Jesus na frente de tudo, para que a sua vida venha mudar, meu querido. Assume esse propósito aí com Deus, faça um reconciliamento com Deus aí. Você que ainda não aceitou Jesus também, você está vendo, você quer ser um cristão aprovado, você está ouvindo esse áudio, você está vendo que realmente tem tudo a ver, está dentro da palavra de Deus, e você quer aceitar Jesus como Salvador, você quer ser um cristão aprovado por Deus, escolhido por Deus, em nome de Jesus. Aceita Jesus agora. Aceita Jesus agora. E a partir de agora coloca Jesus na frente de tudo. Você dá um passo para Jesus, o restante Jesus vai dar por você. A palavra de Deus diz assim: vinde a mim todo vós que estáis cansado e oprimido, que eu vos aliviarei. Levante as suas mãos para você aceitar Jesus. Você que está afastado, afastada, parou por mínimas coisas. Irmão, eu quero voltar para Jesus hoje. Em nome de Jesus, volta, minha irmã. Volta, meu irmão. Não olhe para o que aconteceu, não. Olha para o que Deus tem para você. Olha para o que o Senhor Jesus tem reservado para você, se você permanecer fiel. Vamos reconciliar com Deus agora. Fala para Jesus te perdoar. Pede para Jesus ter misericórdia. Fala para Jesus escrever novamente o seu nome lá no livro da vida. Pede para Jesus te orientar, pede para Jesus te capacitar. Nós não somos nada sem Deus. Ai daqueles que confiam nos seus próprios conhecimentos. Tem pessoas que vai pregar, não coloca mais Jesus na frente. Tem pessoa que vai pregar, não fala para mais Jesus, não fala mais Jesus me usa, não. A pessoa quer usar Jesus, a pessoa quer ser o pregador, não é mais o Espírito Santo. Vamos voltar para Jesus, vamos assumir esse compromisso.
Vamos voltar ao primeiro amor, vamos reconciliar com Deus, a tomar uma atitude de fé, uma atitude de amor, de obediência. A fé sem obra é morta, e as obras também sem fé é morta. Nós temos que se encaixar, temos que ter fé e temos que ter obra. O que são as obras? É as obediências. Nós temos que andar na presença de Deus, nós temos que ser um verdadeiro escolhido de Cristo. Antes que a gente for, a gente temos que estar com Jesus, porque a gente sem Jesus a gente não é nada. Volta para Jesus agora. Feche teus olhos. Eu quero orar ao teu favor, meu querido irmão. Eu quero orar ao teu favor, minha amada irmã. Feche teus olhos. Senhor meu Deus, aqui estou, ó Pai, uma vez mais na tua presença em oração. Essa oração, ó Deus, que eu venho entregar nas suas mãos, ó Pai, essa pessoa que está reconciliando com o Senhor. Essa pessoa, meu Deus, que ela se afastou, parou. Senhor Jesus, que às vezes foi por mínimas coisas, muitas vezes a prova também foi grande e não conseguiu permanecer. Meu Deus, tem de misericórdia. Senhor Jesus, escreva novamente o nome dessa pessoa no livro da vida. Senhor, meu Deus, eu coloco essa pessoa nas tuas mãos, Senhor. Traga ela para os teus caminhos, toma nas tuas mãos. Sustenta, dá força para que essa mulher, este homem permaneça fiel, que não seja apenas um chamado, mas que seja um escolhido do Senhor, um homem de virtude, uma mulher de virtude, uma mulher de coragem, uma mulher realmente de princípio de Deus, um homem realmente de princípio de Deus, que realmente tem propósito com Deus, que realmente tem propósito de ir morar no céu. Meu Deus, tem de misericórdia. Abençoa, Pai, também essa pessoa que está te aceitando como Salvador. Senhor Jesus, receba, meu Deus, este irmão. Receba, Pai, esta irmã, Senhor. Oh, meu Deus, toma nas tuas mãos, ó Pai. Receba, Senhor. Meu Deus e meu Pai, toma nas tuas mãos de maneira linda, gloriosa. Senhor Jesus, escreve o nome dele, o nome dela no livro da vida. Senhor, meu Deus, que o anjo do Senhor possa acampar ao lado desta pessoa, meu Deus querido, porque é promessa, Pai, porque está na tua palavra que o anjo do Senhor acampa ao redor de que os teme e os livra e os guarda do mal. Meu Deus, é nas tuas mãos que eu entrego essas pessoas. Senhor Jesus, receba-os, ó Pai. Senhor Jesus, receba esse irmão, receba essa irmã, este jovem, esta jovem, este idoso, essa idosa. Meu Deus, tem de misericórdia e confirma tuas promessas. Pai amado, Pai querido, Rei dos reis, Príncipe da paz, Leão de Judá. Senhor Jesus querido, eu creio na tua misericórdia. Eu creio, meu Deus, na tua compaixão e na tua piedade. Que as nossas orações já se encontrem diante do teu altar. E a resposta é certa, a resposta é garantida em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, você que reconciliou com Jesus, minha irmã. Deus te abençoe, você, meu irmão, minha irmã, que aceitou Jesus como Salvador. Vamos ficar firme com Jesus, ficar firme na presença de Deus. Vale a pena realmente a gente permanecer fiel, vale a pena a gente obedecer os mandamentos de Deus, a palavra do Senhor, porque os céus, a Bíblia diz que o céu é para os lavado e remido no sangue de Jesus. Vamos ficar firme, vale a pena. Qualquer momento a trombeta vai tocar. Qualquer momento Jesus vai vir buscar os seus escolhidos. Amém? E pode ter certeza, se nós permanecermos fiel, nós vamos herdar o reino de Deus. E com toda certeza a vitória vai ser mais do que certa, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu querido irmão. Deus te abençoe, minha amada irmã. Vamos juntos lutar cada vez mais para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Um grande abraço, na paz do Senhor Jesus, e até a próxima oportunidade, se Deus quiser.